Querida igreja, hoje eu quero falar sobre tempo. Não vou falar sobre agendamento de tempo, não quero falar sobre a escassez do tempo, das horas que nos são tão preciosas, mas eu quero falar a respeito da perspectiva divina a respeito do tempo. Um Deus atemporal, um Deus que não pode ser limitado pelo tempo humano, é um Deus que através do tempo Ele se revela, manifesta a sua graça, a sua bondade, o seu amor imenso para com o seu povo. E nós só podemos entender a manifestação de Deus através do tempo na nossa história. Então, antes de lermos o texto, eu quero perguntar: qual é o tempo que você está vivendo agora na tua vida? Tempos de incerteza? Tempos de dúvidas? Tempo de mudança, como acabamos de ver na vida desta família que se transfere para Belo Horizonte? É tempo de dor, de enfermidade. Antes de começarmos este culto, estávamos orando por uma senhora que vive um momento dramático na vida dela. Momento de dor, momento de dor. Queridos, há momentos de lutos em muitas famílias. Há momentos em que nós nos aproximamos de alguém. Há momentos que temos que nos afastar de alguém por algum motivo mais forte do que a gente. O que Deus quer nos garantir nesse texto que você bem conhece em Eclesiastes é uma só verdade. Que o nosso Deus transcende o tempo humano, Ele é o Senhor de tudo em todos, sem a menor dúvida. E nós temos que ter esta fé no nosso coração. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo. E como o pastor Manuel orou, às vezes o tempo de Deus é manifesto nos lábios de Deus dizendo: sim, eu te abençoo, eu supro sua necessidade. Muitas vezes é dizer não, agora não. Talvez o momento mais difícil da nossa vida não seja nem o sim nem o não, mas para mim, que sou ansioso, gosto de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe qual é o tempo mais difícil para mim? É quando Deus diz assim: espera. Oh, que tempinho difícil que é este. Você quer ver algo acontecendo, você precisa de uma resposta de Deus e Deus diz assim: espera, espera. Porque Ele sabe o tempo determinado sobre todas as coisas. A declaração do sábio Salomão, nesse capítulo famoso, capítulo 3 de Eclesiastes, ele quer dizer o seguinte, mais ou menos: eu tive tudo o que um homem pode almejar na face da terra. Eu tive bens, riqueza, vivia num palácio. Eu não tive uma mulher, eu tive um harém de 1000 mulheres. Eu acho que aí estava o problema de Salomão, viu, irmãos? Uma já dá trabalho, imagina 1000. Com todo respeito a vocês, meninas. Eu não tenho mais nada o que eu possa almejar na face da terra. Eu tenho tudo. Mas é no coração desse homem é que a gente vai encontrar a seguinte expressão: mesmo eu sendo rei de tudo, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo para todos os propósitos debaixo dos céus. E é por esta razão é que dias atrás, e estamos fazendo isso, orando pelo Brasil intensamente, e muitos de nós perguntando o que está acontecendo com o nosso Brasil, o que está havendo, será que o tempo é agora, será que o tempo vai ser depois? E na história lá do presidente Temer e da ex-presidente Dilma, meu coração queria: o tempo é agora. Aí eu dizia então: Gilmar Mendes, abre tua boca e passa limpo o Brasil. Lê do engano. Ainda não era o tempo. Ainda não era o tempo. Não era o tempo para a gente definir quem são os chefes das quadrilhas. Quer no PT ou no PMDB. Não é o tempo. Ah, como eu gostaria de poder pegar os pedidos de oração desta igreja e dizer assim: Senhor Deus,
Vamos fazer uma parceria aqui. O teu povo pede, e agora eu vou colocar os pedidos todos aqui na minha mesa. E olha, nem vou deixar a equipe de intercessão orar. Aí está lá. Abençoe o meu filho. Senhor Deus, abençoe o filho dela. Emprego. Senhor Deus, agora mesmo, amanhã cedo, o telefone vai tocar e o emprego vai chegar. Eu gostaria de poder ter esse poder de caneta na mão e dizer que tudo isso vai acontecer. Mas, irmãos, não nos enganemos. Deus continua, através do tempo, se revelando. E o que Ele exige do seu povo é que nós, em todas as nuances, em todos os altos e baixos da vida, em todos os instantes, quer de ansiedade, de alta ou baixa expectativa, nós entendamos que por detrás da nossa vida há uma linha do tempo que ela é sobrenatural, que a gente não sabe explicar. Sabemos muito pouco a respeito desse ponto de vista de Deus, mas Deus, no tempo, na história, na linha do tempo da minha vida e da tua vida, Ele é Deus. Ele não abandonou o seu posto. Mesmo que coisas difíceis nos aconteçam, Ele continua sendo nosso Deus e Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria de... O pessoal da câmera me acompanha. Eu gostaria de puxar uma cadeira. Deixa eu puxar ela aqui. E sentar aqui perto do líder de louvor e dizer para ele: olha, Marcos, eu me lembro de você depois da cirurgia, com aqueles pinos nas costas, e o que eu podia dizer para o Marcos? Todos aqueles pinos colocados, recuperação, fisioterapia. Nunca vi meu cunhado não é parente, né? Tão abatido. E ele perguntou para mim: pastor Wagner, fala para mim, por que tudo de uma vez? E aí é quando o pregador diz assim: eu não sei, só Deus sabe. Deus sabe da tua dor, da tua limitação e dos teus pinos. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele não deixou de ser Deus quando tudo isso aconteceu. Ele não deixou. É por isso que eu vou andar de cadeira em cadeira. Deixa eu ir aqui para um lado de cá. Eu tenho muitas ovelhas e o bom de tudo é a gente conhecer as histórias da ovelha. Eu vou sentar aqui do lado da Rê. Mas não vai chorar, senão eu choro também. Não? Pois é. Essa princesa foi abandonada pelo marido, com seus filhos. E aí a ovelha diz assim: pastor, o que eu faço da minha vida agora? E a gente diz: Regiane querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho todas as respostas, mas eu só sei que o tempo será o remédio, o bálsamo que vai abençoar a sua vida. E da mesma forma com que Deus foi com Marcos, tirando ele daquele leito, hoje eu estou aqui do lado de uma menina vitoriosa, né, Bel? Mulher vitoriosa, mulher que venceu. Olha, o que seria do Samiar sem você? O que seria daquela instituição sem você? Você venceu. Seus filhos são bênçãos. Bênção de Deus e vão dar grande alegria. E eu sei que às vezes na solidão, Jesus foi o teu esposo. Nas horas que você derramou lágrima, Ele foi o teu esposo, porque Ele é um Deus fiel. Pastor, por que pessoas queridas sofrem? Por que as pessoas vivem esses momentos, esses reveses da vida? Irmãos, nós não temos resposta para tudo isso e jamais teremos em nossa vida. É porque no tempo e no espaço, nesse atozinho de tempo que é uma fagulha de tempo em que vivemos a nossa vida, Deus sempre se revela dizendo: eu estou nos bastidores da tua vida. E como gosto de ensinar, irmãos, quando você não consegue ver Deus no palco, atuando com você, fique tranquilo, porque Ele está de trás da cortina e Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama.
Eu não posso perder isso de visão, porque o homem mais sábio que já existiu na face da terra, ele disse: há um tempo, há um propósito para todas as coisas. Eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu sei: ele continua no seu santo trono, ele é rei, ele é dono de todo o universo, e a ele eu adoro, sem muitas vezes conseguir entender no tempo e no espaço da minha existência, da tua existência, os tempos e as estações da vida. É assim. Por favor, não pense que eu estou usando hoje a Bíblia como pretexto. Não estou usando a Bíblia como pretexto. Não faz muito tempo, ele me procurou e disse assim: pastor, estou com uma luta, com um problema. Deixa eu ficar aqui atrás dele. Não tem cadeira aqui, porque vocês já ocuparam tudo. E ele disse assim: pastor, estou com um problema sério. E o que você diz para um jovem? O que fazer? A gente simplesmente ora e a gente diz assim: Deus está no controle. Essa doença, Ale, vai passar. Você vai ser pai de filhos. Só está faltando filhos no plural. Mas esse é o nosso Deus fiel, que ama aqueles que são seus. Que ama aqueles que são seus. E a gente só pode louvar um Deus assim. Um Deus que cuida daqueles que são seus. De uma maneira que muitas vezes a gente não sabe explicar. Mas esse é o nosso Deus. Queria eu poder dizer, né, Rafa, aproveitando você aqui, por que os óbitos acontecem. Na rota do casamento, a sogra foi embora. Aí eu só posso dizer para o Rafa: Rafa, fica tranquilo. Deus é o Senhor da tua vida, é o Deus da tua futura esposa, e nós vamos agora glorificar o nome do nosso Deus quando as perdas acontecem. Porque não amamos a Deus simplesmente quando tudo vai bem. Amamos o nosso Deus quando as coisas não vão tão bem. A minha fé não depende das circunstâncias, porque a minha fé é estável em um Deus que conhece bem de perto o nosso coração. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida de uma maneira que a gente não sabe explicar. Mas muitas vezes, irmãos, o que acontece conosco é o que acontece com tanta gente. A gente se desespera, a gente entra em pânico, a gente se desanima, a gente começa a reclamar de Deus, a gente começa a sofrer e muitas vezes nós não entendemos por que tudo aquilo aconteceu. Às vezes é uma doença que chega de repente, né, Lili, e dá um susto na gente. Mas eu disse para essa moça: fica tranquila, daqui 1 ano, nada disso vai fazer diferença na sua vida, porque o nosso Deus continua, o nosso Deus vivo e poderoso e grandioso. Irmãos, de história em história, eu poderia passar e falar de história em história, de gente pensativa, que até come a unha, de brincadeira, de gente que é mãe vitoriosa, que nunca abandona uma filha. Você ficou tão linda e tão grande. Nada. Elogiar você faz bem ao meu coração. Sabe, irmãos, nós somos pequenos demais e o que Deus nos diz é assim: povo meu, ouça o que eu digo à minha igreja. Há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Nada da tua vida passa desapercebido ao meu olhar. Muitas vezes as lutas são tão intensas, tão fortes, que não existe uma explicação humana para a resposta dessas lutas. Mas eu sou o Senhor de todas as horas da tua vida, de todos os instantes da sua vida.
Isso é o que acontece. Eu sei que quando a gente está aqui louvando, a gente está aqui, todo mundo diz assim, que igreja maravilhosa, pastor. Essa igreja é tão boa, canta tão bem que não tem nenhum problema. Ah, tem sim. Grandes problemas, grandes lutas, não é? Como eu queria arrumar um emprego para o Toninho. Ô Toninho, se eu pudesse ser um headhunter, eu daria um emprego para você, Toninho. Menino capaz, entende de TI, mas simplesmente parou. Parou tudo, não é? Mas olha, a tua mãe é uma grande parceira, viu, Toninho? Essa mulher é guerreira, é firme, não desanima. Não me desanima, hein, Eli? Não desanima, viu? Não desanima, fica firme. Mas como eu gostaria de poder dizer, Senhor Deus, dá para dar um jeitinho aqui? Senhor Deus, é assim, arruma emprego aqui, ajuda ali, dá um jeito lá. Como eu gostaria de poder com as minhas mãos realizar isto, mas eu não posso. Eu só posso dizer a cada um de vocês, na circunstância que você está vivendo hoje, Deus compreende, Deus sabe, Ele não está ausente, Ele não pulou fora da tua vida, Ele continua o Deus eterno, ainda que ao nosso redor as circunstâncias sejam às vezes inexplicáveis. E eu sei que quantas vezes também fugiu do meu controle, porque se vocês pensam que pastor, missionário estão alheios às lutas da vida, não estamos. Estamos tão envolvidos como vocês. Por isso é importante que antes da gente ler o texto, você diga para você mesmo e para mim, assim silenciosamente na tua alma, qual é o momento que você está vivendo. Mas temos que ser sinceros, porque eu não gosto muito do jeito brasileiro de ser, ainda que eu seja um bom brasileiro. Como que vai? Tudo bem? Tudo bem. Não está tudo bem, mas a gente diz tudo bem, porque muitas vezes nós não queremos nem repartir a nossa dor com outro ser humano, porque é complexo demais para falar da nossa dor, da nossa limitação. E até mesmo eu temo dentro da igreja que mesmo sendo um lugar sadio, a gente não tem a coragem de dizer para um irmão, para uma irmã, quando ele pergunta, está tudo bem? E a gente acaba dizendo, está tudo bem, graças a Deus. Mas lá no íntimo do nosso ser as coisas não estão bem. Como seria positivo para nós entendermos que a vida com Cristo, ela não exclui momentos difíceis da nossa vida. Estar em Cristo Jesus não nos exclui de todas as lutas que nós podemos enfrentar na vida. Porque Jesus Cristo, quando esteve aqui, Ele não prometeu para nós como o poeta popular disse, um mar de rosas. Ele disse o contrário. Ele disse, no mundo tereis. Ele disse, tem de bom ânimo. Olhe a vida da perspectiva certa. Como eu posso ter bom ânimo quando, na verdade, aquela mancha na minha pele virou um câncer, Senhor? Como eu posso ter bom ânimo se, de repente, aquilo que eu pensava que era uma pedra no meu rim é uma doença mais grave e congênita? Como eu posso ter bom ânimo se as coisas fugiram do meu controle a ponto de que antes eu tinha, hoje eu não tenho nada, pastor? Antes eu possuía, agora até aquilo que eu tinha já está sendo tirado porque eu tenho que vender o que possuía para sonhar os meus sonhos, manter o meu negócio em pé e continuar vivendo a vida, pastor. É nesse momento em que nós temos que aplicar a terapia do tempo na nossa vida e entender que muitos dos nossos problemas daqui a um ano não farão a menor diferença na nossa vida, pelo contrário. Nesse tempo difícil, nós tiramos proveito da vida e aprendemos com Deus no meio das nossas lutas. Não é a teologia da miséria, da luta, da provação. Não, nada disto. É a perspectiva que um sábio homem disse, eu não consigo explicar os mistérios, mas uma coisa eu sei, há tempo para todos os propósitos debaixo dos céus.
E eu tenho que entender isso na minha vida e você também. Porque nós não somos donos da nossa vida. Nós podemos tomar as decisões que nós tomamos na nossa vida. E temos o direito e o privilégio, pelo nosso livre-arbítrio, de tomar tais decisões. Mas as consequências da nossa decisão, muitas vezes, fogem do controle. E o resultado é devastador. É triste às vezes é alegre e feliz. Por isso, eu tenho que entender a minha vida não da minha perspectiva, mas da perspectiva de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? Se você conseguir enxergar a sua vida do ponto de vista de Deus, você vai ser um homem sábio, uma mulher sábia. Porque sabedoria é enxergarmos a nossa vida do ponto de vista de Deus, não do nosso ponto de vista. Porque o nosso ponto de vista humano, ele é tendencioso. Ele é tendencioso, mas quando enxergamos a nossa vida do ponto de vista de Deus, isso é maravilhoso. E lembre-se, Deus faz com que todas as coisas no tempo e no espaço concorram para o teu bem, do bem daqueles que amam a Deus. Naquele primeiro momento, parece que a gente não entende o bem de Deus. Pode parecer até pela fé que a gente não consegue absorver onde Deus quer chegar, mas Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Agora, eu não posso tirar a minha vidinha do tempo e do espaço. Por isso o sábio Salomão diz: entenda isso, povo de Deus, há um tempo determinado para todas as coisas. Pastor, e ainda então não chegou o meu tempo? Talvez não. Pastor, talvez nunca chegue, não sei. Eu gostaria de poder na minha mesa deliberar todos os pedidos de oração dessa igreja. Irmãos, eu acho que eu resolveria o problema do mundo. Ou causaria um problema no mundo. Porque se eu fosse tomar as prerrogativas divinas nas minhas mãos e agisse como Deus, eu acho que o mundo seria destruído e não edificado, porque toda a sabedoria pertence a Ele. Agora, eu e você precisamos entender que no tempo e no espaço, Deus é Deus. Então agora eu preciso fazer a próxima pergunta do sermão. Deus é Deus de todos os tempos da sua vida? Ou Deus é simplesmente o Deus dos cultos, da celebração e quando tudo vai bem? Porque se o teu Deus é o Deus das celebrações, de tudo quando vai bem, a sua fé é frágil e você corre sérios riscos. Irmãos, Deus é o nosso Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele é Deus e Deus Todo-Poderoso. Ele dá, Ele tira, Ele faz tudo o que precisamos fazer. Vamos ler o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 3, aquele texto magnífico que fala sobre o tempo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes 3, de 1 até 8. Não é lindo esse texto? Mas, irmãos, é duro viver esse tempo. A poesia do texto é linda, é maravilhosa. Mas, irmãos, é muito difícil a gente entender que há um tempo para todas as ocasiões debaixo dos céus.
Eu preciso de fé para entender esse texto. Eu não posso simplesmente ficar com a poesia do texto, eu tenho que ter fé em Deus, o Deus dos tempos e das estações da minha vida, para crer no que está escrito aqui. E entender que a palavra há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus, não é um fatalismo de Deus. Não é que tudo está predestinado. Deus está falando na língua hebraica, no tempo devido, há um propósito para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. E, irmãos, talvez não seja esse o tempo das coisas mudarem no Brasil, ainda que estejamos falando em mudanças. Não é tempo daquele filho que está longe voltar para perto de Deus. Talvez seja tempo de prantear e nos despedirmos de alguém que amamos. Talvez seja tempo de abraçar quem estava muito longe. Há tempo para todas as coisas. E como eu gosto de ensinar desse púlpito já por anos, quero repetir a mesma frase. O grande problema de nós seres humanos não é entender o tempo da perspectiva de Deus. É nós, com a nossa vida emocional, fechar os ciclos e as estações da nossa vida. Esse é o nosso maior problema. E repito isso de novo, sabe por quê, irmãos? Porque eu leio os seus pedidos de oração. Eu converso com vocês por esses corredores. E sabe o que mais me dói no coração? É quando alguém me diz assim, pastor, a minha vida já foi melhor. Nós não sabemos o que nós estamos falando. Quem é que pode dizer, humanamente falando, que os meus dias já foram melhores? Quem? Ninguém. Não dá. Só temos a certeza de uma coisa, que o que está pela frente pertence a Deus. Pode parecer um mistério, mas eu tenho que ter fé para viver todos os momentos da nossa vida. Mas eu preciso fechar os ciclos da minha vida. Precisamos fechar. Eu tive que dizer para aquela moça ali, fecha o ciclo da sua vida. Pastor, o que eu faço? Fecha esse ciclo da tua vida. Infelizmente, não tem retorno. Não carregue um cadáver atrás de você amarrado na tua perna. Para aqui. Para aqui. E nós temos que aprender a fechar ciclos da nossa vida. Você percebe o porquê eu fiz questão de orar por essa família aqui à frente? Você imagina se eu mantivesse os vínculos emocionais ligados a eles? Quando qualquer coisa que desse errado lá em Belo Horizonte, eles diriam, a nossa vida foi melhor. Não, o que eu estou pedindo, Rodrigo, Daiane, fecha esse ciclo chamado Boas Novas e São Paulo em sua vida. Fecha ele, abra um novo ciclo da tua vida e viva realmente a bênção de Deus sobre a tua existência. Viva, viva. Porque, irmãos, nós, segundo esse texto, não nascemos para ficar com ciclos abertos. E repito, o que já mencionamos nesses últimos 3 anos 5 vezes. Se você tem qualquer pendência da sua vida, resolva a pendência. Pendência na nossa vida, mágoa, ressentimento, é uma porta aberta que a gente deixa. E sabe quem é um especialista em frestas abertas? É o inimigo das nossas almas, Satanás. Você deixou uma fresta aberta, ele põe o pé. Ele diz, não vai fechar esse ciclo. Não vai fechar esse ciclo. Eu quero ver todos nesta família sofrendo e vivendo a patologia, e aí os psicólogos vão poder me ajudar, de ódio e ressentimento. Eu quero que eles vivam assim, porque eu vim para matar, roubar e destruir. Jesus te diz, Satanás, tira o pé dessa fresta. Essa casa é minha. Mas no tempo e no espaço, Deus te diz nesta noite,
Fecha esse ciclo. Viva o que Deus tem para você. Nós precisamos fechar os ciclos. A gente encontra dentro da igreja, numa igreja do tamanho da nossa, ciclos e ciclos abertos. E a pessoa vem dizer: pastor, eu estou mudando de ministério. Tão bonito ver, né? Eu digo: escuta, você tem alguma pendência lá? Você está saindo com raiva de alguém? Você brigou lá com o pastor, brigou lá com o bispo, com o apóstolo, você brigou com alguém lá? É a pergunta que a gente faz, irmãos, porque a gente não quer receber problema aqui, né, irmãos? Porque você imagina, alguém que brigou lá vem para cá. Pode ser bonitinho, pode ter altura, pode ser espaçoso, pode ser o que for, mas vai ser uma peste aqui dentro. Porque os ciclos ainda estão abertos. E quantos que eles dizem assim: pastor, eu não saí muito bem. Então faz o seguinte, você volta lá atrás, acerta as tuas contas, e se Deus está direcionando você para vir para cá, primeiro você acerta lá, depois você vem para cá. Aí eu digo aquela frase que todo mundo está careca de saber já: entre bem numa igreja pela porta da frente e saia bem desta igreja pela porta da frente, com dignidade e honra. Porque ciclos que não são fechados, eles são perigosos. Porque sabe quem põe o pezinho ali? Não é Deus. Porque Ele nos manda: há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há duas coisas em que um crente dá trabalho para Deus: deixar ciclos e frestas abertas em sua vida e realmente, no íntimo do seu coração, estar murmurando de Deus e da vida. São duas coisas que aborrecem ao Senhor em todas as Escrituras: gente que reclama e gente que perigosamente deixa portas abertas, ciclos abertos da sua vida. E a gente encontra muitos crentes cujo potencial, como sempre digo, potencial de ser uma pessoa bem-sucedida, todo comprometido. Quando a gente senta para conversar, diz assim: vamos fazer as contas. Como que é a tua vida? Como foram suas decisões? Você deixou algum ciclo aberto da sua vida? Ah, pastor, sabe de uma coisa? Eu me lembrei agora de uma coisa. Olha, o Espírito Santo de Deus me mostrou. Irmãos, ciclos que não são fechados, o Espírito Santo não precisa nem se preocupar com ele, porque o diabo vive colocando ele o tempo todo diante de nós. É o diabo que nos recorda, principalmente das nossas derrotas. Mas a gente gosta de divinizar tudo. Ah, agora o Espírito Santo me iluminou. Não, é Satanás que está com uma lanterna laser dizendo: ciclos abertos. Eu adoro isto. Pessoas que não sabem fechar os ciclos da sua vida. Por isso o sábio Salomão diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Qual é o teu tempo hoje? Qual é o teu tempo hoje? Qual é o momento que você está vivendo? Você já fechou todos os ciclos da sua vida? Há pendências na sua vida? Resolva tudo isso. Dias atrás aqui em nossa igreja assim: pastor, e se a gente tiver aí um problema com a justiça? Vamos resolver. Pastor, se eu ficar preso, o senhor sustenta a minha família? Falei: nós vamos passar uma coleta aí, vamos sustentar, mas não deixa nada errado na tua vida. É duro esse momento, né? Quando se deve para a justiça. Jesus não está fazendo algo novo na tua vida? Não está colocando tua vida em ordem? Você imagina ele aqui no meio, e aqui a gente tem capitão da polícia, temos sargento, temos tenente, temos tudo aqui. Você imagina quando ele sabe que alguém da justiça é irmão em Cristo. E de repente o irmão, sem saber da história, diz assim: ô meu irmãozinho, vem aqui um pouquinho. O cara já gela. Falei: irmão, ele falou: pastor, eu vivo gelado. Eu tenho uma bronca aí, eu preciso resolver, pastor. Então vamos resolver esse negócio. Vamos te apoiar. Nós temos bons advogados aqui na igreja. Nós vamos te apoiar. Eu sei que a sua vida mudou, eu consigo ver, mas não deixe pendências na sua vida. E amados irmãos, como o sábio Salomão sabia que há tempo de nascer e tempo de morrer. E como a gente luta pela vida, né, irmãos?
Essa semana aqui nessa igreja nós lutamos por uma menininha, a Duda. Oramos por ela e pedindo que Deus abençoe a nossa Duda. E aí quando a mãe lá do hospital disse assim, olha, o coraçãozinho dela já está voltando ao normal, a gente glorifica a Deus. Porque nós somos o povo da vida, não somos o povo da morte. Mas a morte também faz parte da nossa vida. Quantos aqui vão estar vivos daqui 50 anos? Levante a mão. Daqui 50 anos você vai estar vivo. Vamos lá, levante sua mão, não pode mentir. Vamos lá, adolescentes, jovens. Vocês são o futuro dessa igreja, viu? Mateus Silva, ô Silva, você levantou a mão? Amém, amém. Rapaz, você é jovem. Pensei que você ficou aí com a mão abaixada. Ok. Eu sei que tem uns velhinhos aí que estão com fé. E já disseram assim, pastor, daqui 50 anos eu estou aqui, pastor. Você vai estar meio aqui. Mas nós vamos estar aqui. Agora, quem vai estar aqui daqui 100 anos? Daqui 100 anos. Levanta a mão quem vai estar aqui daqui 100 anos. Olha, foram 2 jovens que levantaram. Que Deus abençoe. A Bíblia diz que com 100 anos é só cansaço, é só provação, é só luta. Que Deus te bendiga. Irmãos, viver ou morrer faz parte da vida. Para a vida, eu estou pronto. Porque Jesus é o Senhor da minha vida, mas estou pronto para morrer essa semana, se for necessário. Morro até por Jesus, porque para mim, morte e vida, ela tem só um significado, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque até da morte, Ele é Senhor. É Senhor. Sabe o Salomão, há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Eu fico imaginando alguém que plante e daqui a pouco diz, não foi bom. Parece que arrependimento faz parte da nossa vida. Irmãos, não tem nada errado a gente dizer, errei, tomei uma decisão errada. Plantei na estação imprópria, plantei algo que não deu certo, eu vou arrancar esse negócio. Arranque. Dias atrás, um jovem escreveu para mim e disse assim, pastor, eu errei. Pastor, eu estou escrevendo porque eu não tenho coragem de olhar nos olhos do meu pastor, porque eu sei que o pastor nunca mais vai me olhar do mesmo jeito. Escrevi de volta e disse assim, meu amigo, eu vou te olhar realmente de um outro jeito. Eu vou olhar você com um olhar de admiração. Porque é difícil nesse tempo encontrar um jovem que erra e admite os seus erros. Eu passo a te admirar muito mais. Eu sou teu pastor quando você acertar e sou teu pastor quando você errar. Porque se eu for pastor só quando as pessoas acertam, alguma coisa está errada. Eu não creio em Eclesiastes capítulo 3. Irmãos, nós não somos invencíveis. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. E o mal que a gente detesta, esse a gente pratica sem perceber. Eu me lembro quando eu li esse texto, há tempo de matar e tempo de curar. Senhor Deus, quem que eu mato? É claro que essa linguagem está ligada ao Antigo Testamento, né, irmãos? É duro ver Deus do Antigo Testamento baseado na lei, naquela aliança. Dizer, entre naquela cidade e não deixe ninguém vivo ali. Porque o que eles fizeram diante dos meus olhos é maldição. O sábio Salomão dizia, é duro viver debaixo da lei. Tempo de matar, tempo de curar. Mas quantos de nós não matamos já com os nossos lábios? Falando mal de um irmão em Cristo. Falando do pastor. Esse é o pior de todos os pecados. Nós matamos com os nossos lábios. Nós matamos o sonho dos nossos filhos. Quando eles começam a desenhar alguma coisa e você diz, não, isso aí está feio, você vai ser um engenheiro. A gente mata.
A gente mata sonhos, a gente mata vocação. E aí chega um tempo que a gente diz assim, pastor, eu acho que eu errei. Aí vem um tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Irmãos, olha, eu acho que a minha vida inteira, por causa do meu pai, eu acho que eu estou sempre em construção. Do lado de dentro da minha vida e do lado de fora. Não tem um dia da minha vida como pastor que eu não estou construindo uma parede. Mas quantas vezes eu mandei construir a parede ficou no lugar errado. E aí eu tive que derribar. E aqui na igreja é assim. Quem foi que deu a ordem? Pastor, eu pago a parede. Pode derrubar e eu pago. Não é digno que a igreja de Jesus pague por um erro meu. Irmãos, no meio de tanta parede aqui, eu já errei um bocado. Mandei derrubar, calcular quanto custou e devolvi à igreja o que é da igreja, porque eu não quero nada que não seja meu na minha vida. O que é de Deus é de Deus. Mas muitas vezes temos que demolir. E muitas vezes não conseguimos entender esse aspecto. Porque queremos mais o tempo de construção. Mas a Bíblia diz que tem tempo de derribar também. É difícil entender. A vida ela não é fácil. Tempo de chorar e tempo de rir. Às vezes quando eu quero rir eu choro. E às vezes quando eu quero chorar eu estou dando risada. A vida é estranha. Mas há um tempo, há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo de prantear, que é o que a gente mais faz na igreja. Numa semana a gente está chorando com quem chora, né? Na outra semana nós estamos nos alegrando no outro culto. E às vezes quando a gente está se alegrando, a gente sente até um pouquinho de culpa, dizendo, puxa vida, terminando esse culto eu tenho que abraçar aquele irmão e dizer que mesmo que ele estava em luto, a igreja precisa se reunir para celebrar. Porque parece um contrassenso. Alguém chorando e daqui a pouco nós louvando e adorando o nosso Deus aqui à frente. E quantas vezes eu saio aqui do púlpito, vou correndo para dizer, irmãos, nós estamos aqui louvando a Deus, não espero ser ofensivo a você, porque a gente respeita o teu luto. Mas infelizmente numa igreja como a nossa, tudo continua, apesar das perdas, é difícil. Mas passa algumas semanas, aquele irmão já está aqui de volta, levantando suas mãos ao Deus eterno e louvando, mesmo que a perda de 3 semanas atrás foi tão grave, foi tão séria. É na igreja de Cristo que a gente vê essas nuances do tempo, esse pano de fundo da nossa existência. E eu preciso aproveitar cada instante desta vida. Se é tempo de se alegrar, se alegre. Irmãos, um café com um irmão em Cristo, com um parente, é um privilégio. Aproveite esse tempo. Porque quando vier o tempo do luto, naquela família, você já está preparado para ele. Porque durante o tempo de paz, ternura e alegria, você cultivou o que era certo na sua vida. É como nessa história, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Às vezes eu leio esse texto e digo assim, eu acho que nós não deveríamos levar a vida tão a sério. A gente precisava brincar um pouco mais. Brincar um pouco mais. E é muito gostoso nessa igreja. Irmãos, essa igreja aqui, ela é na verdade uma fonte de boas piadas. Basta encostar no corredor com alguém e dizer, pastor, você ouviu a piada tal? Piada boa, né, irmãos? Não piada suja. E eu digo assim, gente, deve ter pessoas no mundo que só fica com a cabeça pensando em piada. Porque toda semana é 3, 4 piada nova, história nova. Mas sabe o que Deus me ensinou? Eu tenho que aproveitar cada momentozinho que Deus me dá. Cada momento que Deus nos dá. Hoje, estar naquele batistério e abraçar nossos adolescentes é um privilégio grande. Então aproveito mesmo, já dou um abraço, já dou um beijo, dou outro abraço, dou outro beijo, porque eles saem correndo. Deixa eu aproveitar enquanto eles estão comportados, quietinho do meu lado. Eu tenho que aproveitar cada instante da nossa vida. Você que é casado, a Bíblia diz assim, aproveite o tempo que Deus te deu ao lado da mulher da tua juventude. Aproveite, aproveite.
Leve mais a sério a palavra de Deus e leve menos a sério a vida que você vive. Leve mais a sério o que Deus recomenda e leve menos a sério a vida que você está vivendo. Irmãos, tem gente muito brava nesse mundo, irmãos. Tem gente muito carrancuda. Tem gente muito pessimista. Tem gente muito rabugento. Tem gente reclamando demais, irmãos. É difícil a gente ficar perto de alguém assim. É tempo de rir. É tempo de saltar. É tempo de dançar. Aproveite cada momento que Deus dá. Porque os momentos de tristezas, eles estão embutidos na vida, queiramos ou não. Tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra. Tempo de abraçar, tempo de se conter de abraçar. A Bíblia fala de relacionamentos. Às vezes o relacionamento fica estremecido. Tem algum problema de um relacionamento ficar estremecido? Não, nenhum. Ele não pode ser permanente na tua vida. Mas de repente a gente ficar chateado com alguma coisa é natural que isso aconteça. Mas você quer saber a bênção de Deus sobre a vida de um cristão? Eu posso estar me afastando de abraçar por alguém porque aconteceu alguma coisa entre nós. Mas basta os nossos olhares se encontrar. Tudo isso se desfaz. Sabe por quê? Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Não pode ter nenhuma barreira entre nós. Mas tem tempo que as pessoas pedem um tempo. Posso dar um tempo? Pode. Que não seja duradouro, mas pode. Pode dar um tempo. Eu preciso de um tempo para mim, pastor. Claro que a gente dá um tempo. Pastor, eu não estou legal. Dá um tempo. Não tem nada de pessoal nisto. Nós somos adultos, somos maduros. Nós não somos mais crianças que não conseguem entender a negativa de um coleguinha dizer, eu preciso de um tempo. Nós somos pessoas adultas. E Deus está dizendo o seguinte, eu sou o pano de fundo da vida de vocês. Eu entendo mais de relacionamento humano do que vocês possam imaginar, sendo Deus como eu sou. E há tempo em que a gente se apressa em abraçar. Tem tempo que a gente quer ficar um pouco mais distante. Já viu alguém pegajoso? Alguém que você dá atenção, de repente cola em você. Talvez ele esteja aí do teu lado agora. E o pastor está dizendo isto. Igreja é um lugar legal, né, irmãos? Que é um lugar onde que nós somos livres e conscientes, é esse aqui. Dias atrás alguém disse assim, pastor, eu estou preocupado porque eu tenho um parente que está colado em mim, pastor. Ele não dá folga. Quando eu penso em falar alguma coisa, ele telefona. Aí quando eu desligo um pouquinho o telefone para uma reunião, ele manda o WhatsApp. Quando eu abro o Facebook, está lá, inbox. E pastor, estou me sentindo sufocado. O que eu faço? Aqui nessa igreja a gente aconselha tudo. Eu digo assim, vai lá, olha nos olhos dos chicletes e diga assim, me dá um espacinho. Eu estou me sentindo sufocado, você não dá folga. É dia de noite e tudo, mas me dá um tempo. Meu temperamento, eu não gosto de pessoas que colam em mim. Ai, pastor, se eu disser isso dentro da igreja, ai, pastor, eu acho que eu vou ser excomungado da igreja. Eu acho que não. Eu acho que é tempo de nós vivermos, dentro desta igreja, um tempo de sinceridade uns com os outros. E se alguém vai tomar por outro caminho, em grau de amizade, uma palavra sincera, irmão em Cristo não é e amigo nunca foi. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Porque os melhores amigos que eu tive na minha vida são aqueles que não concordaram comigo. Já atrás, nessa região, sepultamos um bom homem. Eu nunca concordei com nenhuma ideia dele. No entanto, sempre o chamei de amigo. Porque o fato de eu não concordar com a ideia não me torna um inimigo dele. Pelo contrário, me torna alguém que possa aprender com ele. É tempo de sinceridade. Mas muitas vezes não somos sinceros. Tem tempo de procurar, insistir, objetivos lançados, focos. Há tempo de desistir. E quantas vezes o foco
E a gente discute tanto nesse tempo de liderança, foco, 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 mas irmãos, focos na vida de um cristão gera resultado. Se o resultado não vem, não é porque você não tenha foco. Talvez você está insistindo em alguma coisa errada. Deus está te livrando e dizendo, esqueça foco e coloque o seu foco em mim. Eu sou o Senhor teu Deus e a linha do tempo passa por detrás das tuas costas. Eu sou o Deus da tua vida e da tua existência. Não estou dizendo com isso que não temos que ter foco, mas não podemos ser teimosos quanto ao foco. Às vezes as coisas não estão dando certo. Deus já mandou o sinal e tem crente que é muito teimoso, fica insistindo onde não deve insistir. E dizendo, não, eu sou uma pessoa persuasiva, eu sou uma pessoa com foco e tudo mais, não vai dar certo. Por isso que é tempo de procurar, mas também é tempo de desistir. Irmãos, desistir não é ruim, é uma virtude. É uma virtude. Fracassar, irmãos, é o caminho do sucesso, segundo os especialistas. Muitas vezes fracassamos para vencer daqui a pouco, mas eu não posso insistir no meu erro, eu não posso ficar teimando, não é? Porque crente teimoso é difícil, né, irmãos? Você diz, irmão, olha, eu estou achando que não está dando certo, acho que você devia ser mais cuidadoso. Não, 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 pastor, eu sei nadar. As ondas são bravias, eu sei nadar, pastor. Eu posso jogar uma boia para você? Ele diz, não, fica tranquilo que eu sei nadar, pastor. O cara está afogando. Desistir é bom. Desistir é bom. É que a nossa espiritualidade, às vezes, nós romanceamos tanto a realidade nossa, a espiritualidade nossa, que isto nos torna cegos. Desistir também é bom. A palavra mais certa do próximo versículo, você sabe qual é, porque já estudamos aqui anos atrás. Há tempo de guardar e há tempo de lançar fora. A palavra melhor para esse tempo é tempo de guardar como quem cuida do seu dinheiro. E a palavra seguinte é tempo de generosidade. Há um defeito muito grande na geração nossa, nós não somos generosos. Nós só cumprimos a tabela. Nós temos que ser pessoas mais generosas com as pessoas. Temos que ser mais generosos. Sabe, expressões como dá a quem te pede, visita um necessitado, assiste um parente seu no meio da tua necessidade. A generosidade é essa ideia desse desperdício necessário, de lançar fora os recursos que a gente tem. Nós temos que ser pessoas generosas. Há duas coisas que eu não sei explicar em matéria de finança. As pessoas mais generosas que eu encontrei na vida são as pessoas que sempre tiveram para dar mais para os outros. As pessoas mais mesquinhas que eu vi na vida, até hoje vivem na miséria. Esse mistério eu não sei explicar. Não consigo entender. Eu acho que Deus está mais na generosidade, não no desperdício. Nosso Deus não é um Deus de desperdício, mas Deus está na generosidade. Muitas vezes o que falta para o nosso sucesso é sermos generosos, ajudarmos quem precisa. Já viu o crente batista dando gorjeta no restaurante? Ele diz assim, quero ser justo. O pobre do rapaz está ali só para ganhar a gorjetinha dele. O salário dele é desse tamanhozinho. Espera aí que eu vou tirar do bolso aqui 5 centavos. Porque a gorjeta, que absurdo! R$7,05. Que coisa! Tá caro, hein? Tá caro, hein? O pobre do rapaz ali do lado diz assim, tá difícil. Tá difícil. Você não sabe como é difícil hoje ganhar dinheiro, jovem. O jovem olha para ele e diz, você não sabe como é difícil ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, gente, é muito difícil. Ele diz, vendo você aqui na minha frente, ficou mais difícil agora. Como a gente poderia ser mais generosos? É quando a gente lança fora.
A generosidade tem que fazer parte da nossa vida. Ei, nunca um justo vai mendigar um pão, e nem a sua descendência passar necessidade. A promessa não é do banco, o Banco Central americano. É promessa do Deus eterno. Deus nunca vai te deixar. Pratique a generosidade, por favor, e faça isso em nome de Jesus. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de rasgar, sei lá que tempo é esse, mas tempo de costurar é com as Dorcas. Aqui na igreja, qualquer pedacinho de tecido vira uma roupinha de criança. Mas há tempo de rasgar. A palavra rasgar aqui significa rasgar as vestes. É quando alguém se sente indignado com aquilo que aconteceu ao seu redor. Geralmente alguém rasgava uma túnica, ou quando se humilhava, ou quando deveria ser humilhado. Jesus, por exemplo, quando foi levado para o caminho do Gólgota, rasgaram as suas vestes, partiram as vestes deles em dois, para produzir em Jesus humilhação. Mas quantos não são os nossos exemplos bíblicos de homens que, vivendo um determinado momento da sua vida, rasgou as suas vestes, colocou o seu rosto em terra, pegou a terra do chão e colocou sobre sua cabeça num profundo ato de humilhação. Tem que ter um tempo na nossa vida em que a gente rasga as nossas vestes. Nos humilhamos perante a potente mão de Deus, e no tempo oportuno Deus vai nos exaltar. Deus honra rasgarmos vestes. E é claro que o oposto também é verdadeiro, é tempo de coser, é tempo de costurar. Tempo de costurar. Tempo de estar calado, tempo de falar. Olha, as mulheres são especialistas nessa primeira parte. Tempo de calar. Tem alguma coisa errada com a mulher, é lá. Tá tudo bem com você, meu amor? Aconteceu alguma coisa? Então fala. Esse é o pior tipo de comunicação. Meninas, o silêncio é comunicar também, mas abandone isto. É tempo da gente se expressar. Não manipule seus filhos, não manipule o seu cônjuge com teu silêncio. Porque a mulher diz assim: eu vou ficar quieta, só fazendo e eu estou mandando mensagens. E se a gente pudesse ler a mensagem, sabe aqueles balãozinhos de pensamento? Sabe daqueles de gibi? Que aparece um murro, uma bomba, uma faca. Alguns desses silêncios, irmão, se a gente pudesse pegar um laserzinho e dizer o que ela está pensando, aí tem... Acontece. Mas eu agradeço a Deus porque existe o tempo de calar, mas existe o tempo de falar. E segundo a poesia, na métrica hebraica, a segunda expressão é a que importa para Deus. Tempo de estar calado. Deus diz, é tempo de falar. Deus rompeu o silêncio e disse, haja luz. E houve luz. Se você quer consertar o caos da tua vida, fale. Quando você fala, as trevas se tornem coisas boas. É tempo de calar, eu sei. Eu também já passei um tempo assim. Eu estava tão magoado, tão ferido, que eu pedi 15 dias para ficar calado e não pronunciar uma palavra para ninguém da minha igreja. Não foi aqui, foi no outro ministério, não ficar fazendo conta, é feio. Mas eu pedi, porque tudo que eu falava era interpretado de outro jeito. Me dediquei à oração, fiquei quieto, e aí trouxe luz ao caos. E disse para aquela amada igreja, vocês ficam aqui e eu vou embora. No meu silêncio eu entendi o que Deus quer de mim. E eu sei o que essa igreja quer. Fiquem tranquilos, estou deixando vocês em paz.
fui embora em paz no meu coração. O meu silêncio produziu a fala, mas uma fala equilibrada, regada com conhecimento, leitura bíblica, oração, busca da vontade de Deus. Sim, é tempo de rasgar, mas Deus diz, é tempo de costurar, vamos costurar mais do que rasgar. É tempo de calar, mas é tempo de falar, vamos falar mais do que calar. É tempo de amar e tempo de odiar. Parece que essa poesia aqui é nefanda, porque ele está dizendo que amor e ódio estão lado a lado. A linha tênue que divide amor de ódio é muito próxima. Me lembro anos e anos atrás, quando uma jovem moça veio no meu gabinete num domingo, abriu a porta, entrou e disse assim, pastor, fechou a porta atrás dela e disse, eu preciso falar urgente com você. Eu disse assim, você já está falando, continue. Pastor, a porta pode ficar fechada? Eu falei, pode, está tudo certo. Ela disse assim, pastor, eu casei com um rapaz, mas agora estou com raiva dele. Eu falei, fica tranquila, vamos sentar. Ela disse, como pastor, como que você pode estar tranquila? Eu estou falando que eu amo uma pessoa e estou com raiva dele. Eu falei, fica tranquilo. Porque desde o tempo de Salomão, amor e ódio andavam de mãos dadas. Não vai ser diferente agora. Senta. Parece que tem uma coisa muito legal em aconselhamento. Quando a pessoa senta, parece que tudo começa a melhorar. Tudo começa a melhorar. Eu disse, eu acho que o teu ódio não é tão ódio, porque você ama. Você ficou com raiva. Eu entendo. Eu entendo. E aí ela contou o que tinha acontecido. Irmão, até eu fiquei com raiva. Eu queria pegar o rapaz pelo pescoço. Dizer, como é que pode um rapaz casado agora, de novinho? Tinha que tratar essa moça como uma princesa, não é? Tempo de lua de mel, a gente arranca o paletó e deixa ela pisar, não deixa o pezinho dela ficar na lama. Né? Depois de alguns anos a gente compra uma galocha. É lógico, quando conta para nós é assim que acontece, né, irmãos? Já viu algum problema na família? Aí a moça chega lá e diz, mãe, você não sabe o que aconteceu. A mãe fala assim, é ele. Já estou com raiva. Está fazendo tudo isso com a minha filha. Amor e ódio andam bem de mãos dadas, bem pertinho. Agora você pergunta para mim, por que Salomão inverteu? Ele dizia assim, tinha que dizer assim, tempo de odiar e tempo de amar. Por que agora ele inverteu? É porque, na verdade, só quem ama pode odiar. A gente não odeia quem a gente não ama, quem a gente não conhece. Você já percebeu isso? A gente só tem ódio, só tem raiva de quem a gente já amou, que talvez tenha nos desprestigiado, nos abandonado, nos preterido, nos deixado de lado, e a gente forma raiva no coração. Salomão era mesmo um homem sábio. Tempos atrás, alguém veio dizer para mim que um irmão aqui da igreja estava prejudicando ele. Eu disse assim, vocês se conhecem? Ele disse, não. Eu falei, como eu posso prejudicar alguém que eu não conheço? Alguma coisa está errada. Aí chamei os dois para conversar. Quando chegou, falou, não é esse não. É óbvio que não é esse não. Porque alguém que você não conhece, você não pode odiar. A gente só odeia, a gente só tem raiva de quem a gente conhece. Porque toda outra forma de ódio é preconceito, em que a Bíblia aborrece. Mas a gente começa amando e daqui a pouco a gente fica com raiva de quem a gente ama. Por que a gente fica com raiva de quem ama? Porque nós entendemos erroneamente que o amor de uma pessoa por mim tem que ser na dimensão que eu preciso. E não tem nenhum ser humano na face da terra que consiga devolver o amor na dimensão que eu preciso. Sempre vai ficar um vácuo, sempre vai ficar um vazio. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, minha esposa é outra, eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, nós somos diferentes. Não tem como a gente devolver naquela dimensão.
Porque a maioria das pessoas que querem ser amadas, elas fazem isso por carência. Elas precisam ser amadas. E a gente conseguir responder à carência amorosa de uma pessoa é um desafio gigantesco, é um fardo, porque a gente nunca vai conseguir. É por isso que Deus diz: eu sou o Senhor da vida de vocês. Eu amo vocês. E o amor que eu tenho pelo meu povo não sofre mudanças nem variações. Eu sou o mesmo paulatinamente, crescentemente, eu sou o Deus da vida de vocês. Só Deus consegue amar assim. Tanto é que Jesus Cristo disse que só Deus é amor. Por que tal declaração? Porque o puro amor e o perfeito amor se encontram em Deus e não em nós, seres humanos. Por isso que com frequência a gente diz assim: ai, pastor, eu te amo. Ai, que bom. Pastor, eu amo também chocolate. Eu fico pensando, eu ou a Copenhague? Ah, amo meu marido, mas eu amo tanto meu cachorrinho. O amor virou nada. Essa palavra amor ficou pisada pelo nosso conceito de amor hoje. Nós precisamos voltar a pensar nesse amor nobre. E é por isso que 1 Coríntios capítulo 13, existe 15 características do amor que nunca vão ser esgotadas, porque ali se vê claramente o amor puro do nosso verdadeiro Deus. Muitas vezes nós nos gostamos, até às vezes podemos dar até a vida pela pessoa que nós amamos, isso é verdade. Há quem ame, mas qual o interesse? Qual a recompensa? E aí ele termina dizendo: tempo de lutar e tempo de viver em paz. Irmãos, se você perguntar para mim qual é o tempo que nós estamos vivendo nesse país, é tempo de lutar, irmãos. Não temos paz. Não temos paz nas ruas, não temos paz nas escolas, não temos paz nas igrejas, nos templos, não temos mais paz. Passamos dias difíceis. Dias difíceis. Mas é nesse tempo que eu tenho que entender que Deus está no pano de fundo da minha vida e na linha do meu tempo. Deus está aí. Às vezes não consigo enxergá-lo, mas Ele continua lá naquele lugar. Ele é um grande Deus. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Essa semana eu estava de novo conversando com amigos aqui da igreja e dizendo: você imagina só, povo de Israel, e com isso eu concluo, não fique apurado aí com o teu relógio. O povo de Israel andou, peregrinou por toda aquela terra. E Deus fez aquele povo assentar num pedacinho de terra que não tem uma gota de petróleo ou gás. Imagine comigo isso. Imagine se o povo de Israel, se eles tivessem petróleo, gás e tudo mais, imagina que nação pequenininha, poderosa eles seriam. Mas eu sei que Abraão, quando passou por aquele lugar, sem saber que era a terra prometida, ele olhou para aquele lago cheio de sal, ele disse: essas são águas amargas, não podemos ficar nesse lugar, precisamos de água corrente. E foi-se embora dali. Hoje, além da mente de judeus, afinal eles levaram todos os troféus da humanidade nesses últimos anos. Todo o prêmio Nobel, maioria de judeus. Que mente que esse povo tem. Mas você vê que coisa? Sabe qual é o bem mais precioso que existe na terra de Israel? É o sal. Você acredita que o único sal bom para fazer cosmético está lá? E essas meninas da minha igreja, elas adoram a Natura, Mary Kay, Avon. Tem Avon ainda? Tem Avon, tem Avon. Vocês já estão calculando minha idade, né?
Eu quando criança ficava manuseando o catálogo da Avon. Achava interessante aquilo lá. Pois é, hoje o sal daquela terra alimenta o mundo inteiro. E é inesgotável. Abraão, quando passou por ali, no tempo e no espaço, ele disse: não dá para fazer nenhuma civilização aqui. As águas são amargas. Vamos andar pela terra e procurar águas boas para poder sobrevivermos. E daqui a pouco Deus anda com esse povo e diz assim: é aqui. Eu fico imaginando, na hora de dividir a terra, quem é que ficou com aqueles lagos de sal, irmãos? Eu fico imaginando, Deus estabeleceu daqui até aqui, aí chegou aquela tribo, um olhou para o outro e falou assim: nós somos tudo azarado. Logo, tanta terra para Deus nos colocou aqui na beira desse lago, cheio de sal, essas montanhas inteiras de sal. O que é que nós vamos fazer com isso tudo? Nós temos sal aqui para dar para o mundo inteiro, ainda vai sobrar um pouco. É que nós seres humanos, nós não entendemos de tempo, mas Deus entende de tempo. É por isso que, estando nessa propriedade, alguém chega para mim e diz assim: pastor, sabe ali naquele corredor ali, era onde eu trabalhava. Mal sabia eu que um dia eu voltaria aqui e estaria aqui para cultuar o nosso Deus. Eu digo: fico tranquilo, meu irmão, nem os donos dessa empresa podiam imaginar que um dia isso tudo viraria um templo. Mas o Deus Todo-Poderoso, que é Senhor de todo o tempo, sempre nos chamou a atenção desse lugar abandonado e caindo aos pedaços. Já estamos aqui há quase 10 anos. O tempo voa, o tempo passa. Por isso, o dono do tempo não sou eu, nem você, é o nosso Deus. E eu e você só podemos ver as nuances do tempo na poesia da vida, no tic-tac do relógio, do nosso celular, desta maneira: Senhor Deus, eu quero praticar o que está ali em Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8, na minha vida. Me ensina a ser sábio, porque hoje é de grande valor uma pessoa com sabedoria. Uma pessoa sábia, ela dá os conselhos justos, ela consegue ver a vida de uma outra perspectiva. Preste atenção nas pessoas sábias que Deus tem colocado ao seu redor, porque essas pessoas já aprenderam o segredo desse texto, e é por isso que eles não estão desesperados. Outro dia no supermercado, uma senhora começou a chorar, a gritar. Eu ia esquecendo disso. Começou a chorar e a gritar: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu corri lá naquela fileira e vi lá. E ela disse assim: minha filha acabou de bater a boca e arrebentou aqui o dente de baixo. Eu estou desesperado. E eu falei: fica tranquila. Como eu posso ficar tranquila? Você é um médico? Eu disse: não. Então eu vou ficar mais desesperada. Chamem o médico, por favor. Eu falei: fica tranquila, viu? Eu tenho uma igreja cheia de criança. Aí peguei a menininha, olhei para ela e falei assim: ó, você vai fazer um favor para mim? Você consegue guardar um segredo? Nós vamos pegar o teu dentinho e nós vamos ir esconder aqui na tua boca. E nós vamos correr para o médico. Você quer ficar sem dente? Ela disse: Eu falei: eu acho que você não ficaria tão linda assim. Aí coloquei o dentinho na saliva. Experiência de igreja, viu, irmãos? E disse para a mamãe: mamãe, corra para o dentista, eles colocam tudo no lugar e com a salivinha dela, a raiz que caiu não vai ser abalada e ela vai ter o dentinho de volta. Tá aqui meu cartão, se funcionar você liga, se não funcionar, me esqueça. Não, não falei isso. Bom, os dentistas que estão aqui sabem o que o pastor fez, né? Não demorou 3 horas. Você foi um anjo que Deus mandou. Um anjo careca de 95 quilos. Eu não acredito nisto. Eu não acredito nisto. O que aquela mulher precisava era de sabedoria. Ela se desesperou.
Como é gostoso a gente aprender com a vida e estar pronto para responder a qualquer necessidade. Eu fico imaginando se eu chegasse aos meus 59 anos e não tivesse um pingo de sabedoria no meu coração. Eu seria a pessoa mais frustrada do mundo, porque eu andei com esse livro debaixo do meu braço e não cheguei perto da sabedoria. Sabe o que nós mais precisamos ser, igreja? Sábios. E para sermos sábios, precisamos entender o mistério do tempo. Eu não sou dono dele nem você, mas eu conheço quem é dono dele. É o Senhor nosso Deus. E quantas vezes o não vem, eu digo, obrigado, Senhor Deus, porque o teu não é resposta. Às vezes vem um sim, eu digo, louvado seja o nome do Senhor. E é claro que tem aquela outra frase que a gente não gosta muito. Espera, meu filho, espera. Seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou fazer isso por você. Eu não sei quanto a você, mas ser sábio é o que a gente mais precisa nesta vida. Não comece por outro texto. Comece por Provérbios e Eclesiastes. Um livro difícil de se ler, mas um livro que nós precisamos ler. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, até que ao final deles alcancemos corações. Quanto mais rodagem você tem, quanto mais tempo de vida, mais sábio você vai ser. E é gostoso dizer, Senhor Deus, me ensina a contar os meus dias, para que ao final deles eu alcance um coração sábio. Rogo a Deus que todos vocês sejam sábios, não aos seus olhos, mas diante dos olhos daquele que é o Senhor do tempo e tem todos os desígnios nossos nas suas próprias mãos. Vamos orar. Querido Deus, abençoe este povo que se chama pelo teu nome. Pai de amor, que no tic-tac do tempo, nas circunstâncias da vida, no descortinar do tempo, no desenrolar dos dias, dos anos, das décadas, Pai de amor, que o Senhor extraia de nós o melhor de nós e que possamos extrair do Senhor e da Tua Palavra o melhor para a nossa vida, para que sejamos pessoas sábias. Pai de amor, precisamos da sabedoria que vem de contarmos os nossos dias, de descobrirmos que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Sim, ó Deus, há um propósito quando acontece um acidente ou incidente em nossa vida. O Senhor está por detrás dos acontecimentos. Não no fatalismo da vida, longe disso, ó Deus, mas nas circunstâncias da nossa vida. Nada passa desapercebido ao teu olhar. E Pai, eu só posso te pedir numa noite como essa, nos torne pessoas mais inteiras e, portanto, mais sábias. Nos torne, ó Deus, ao longo da vida, pessoas que o Senhor pode contar, porque nós estamos aqui para aprender. Aprendemos com os dias, com a vida, com as lutas, com as enfermidades, com as perdas. Tudo nos ensina algo novo. E nesse sentido, ó Deus, seremos incansáveis. Estaremos sempre buscando no Senhor a sabedoria. E Pai, se qualquer um dos meus irmãos e minhas irmãs tem a falta de sabedoria, ensine a cada um deles que eles devem pedir sabedoria dos altos céus. Porque a sabedoria que vem do Senhor, ela é boa, ela é perfeita. E o Senhor concede a quem te pede sabedoria. Que sejamos pessoas sábias, ó Deus. Que possamos viver vidas na dependência do Senhor e saber que nas costas e na nossa retaguarda há uma linha do tempo que não é escrita no Facebook ou em nenhuma outra rede social. É escrita, forjada, cravada pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que tem o tempo em suas mãos. Diante de Ti, ó Deus, nos submetemos e pedimos sabedoria para a vida, porque a sabedoria do Senhor é melhor do que a prata, melhor do que todo o ouro deste mundo.
Ó Deus, nos abençoe e abençoe este povo que se chama pelo Teu nome. E assim, queridos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora até a eternidade. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Vão em paz. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.